Bem-vindo a todos. Esse é o primeiro simpósio de resíduos, inovação e sustentabilidade. Eu sou o professor doutor Sérgio Marques Costa. Estou aqui para falar hoje com vocês sobre um dos projetos dentro da minha linha de pesquisa, que é a fitorremediação na descontaminação ambiental. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu quero dizer quem eu sou, né, onde eu estou inserido. O PPG Madre, que é o Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOeste, é um programa que tem como área de concentração as ciências ambientais. Nós possuímos um caráter interdisciplinar. O programa começou em 2011 e 2012 com o curso de mestrado e desde 2018, 2019, nós estamos também com o curso de doutorado. O conceito CAPS 4. Eu faço parte do programa desde 2018, quando eu vim para cá como pós-doc, fui bolsista do PNPD da CAPS, que é o Programa Nacional de Pós-Doutoramento. Fiquei por um tempo, por 4 anos, como pós-doutorando, e aí fui contratado em seguida, desde 2022, que eu sou professor permanente do programa. Mas são os objetivos, né, do MADER. Os principais são relacionados com essa consolidação do papel de centro produtor de pesquisa e de conhecimento voltado à discussão interdisciplinar e contextual no processo de desenvolvimento regional diante das questões ambientais. Então, outro objetivo, a gente pode dizer, seria contribuir para a formação de um profissional com uma visão sistêmica e ética, com compreensão multidimensional num processo de desenvolvimento regional, e domínio de instrumentos conceituais e metodológicos essenciais para a avaliação dos impactos ambientais e planejamento ambiental, que a gente vai ver que é uma das linhas de pesquisa do programa. Daí, nós temos 2 grandes principais linhas de pesquisa, que a partir delas existem vários projetos. Então, para a gente entender primeiro, a linha de pesquisa 1 é de avaliação e análise do impacto ambiental. Então, são estudos e pesquisas relacionados à análise desses impactos ambientais causados por fatores predominantemente antrópicos, né, pelo homem. Então, a gente considera diferentes aspectos do ecossistema, bem como aspectos sociais, buscando desenvolver modelos mecanísticos explicativos para a compreensão dos processos desses impactos, a fim de minimizá-los. A linha 2, que é Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional, ela visa desenvolver estudos a partir de alguns eixos temáticos, como a análise de políticas públicas que visam o desenvolvimento regional, ou o próprio desenvolvimento de estratégias de gestão ambiental, a caracterização de ecossistemas e o planejamento ambiental. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, dentro dessas 2 linhas de pesquisa, a gente tem os projetos integradores, que são, vamos dizer, que fazem com que essas linhas se conversem, que trilhem dentro das linhas de pesquisa. Então, a gente tem um projeto de resíduos, que é onde eu atuo principalmente, que estuda os resíduos e os seus potenciais impactos, né, no Pontal do Paranapanema. Então, está relacionado com agroenergia, saúde, meio ambiente, políticas públicas, além dos outros projetos que estão no nosso programa, como o saúde, o ambientalização, os recursos hídricos e o sustentabilidade e segurança alimentar. O nosso foco aqui, então, é projeto de resíduos, que, como eu disse, busca estudar os resíduos e seus potenciais impactos, né, no Pontal do Paranapanema. Esse PROINTER, ele surgiu a partir de uma reflexão dos pesquisadores do programa, que possibilitou a estruturação do PROINTER, né? As reflexões são sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico regional para a região do Pontal do Paranapanema. Então, os problemas que acontecem na região do Pontal. A questão dos resíduos sólidos, os seus impactos, as grandes preocupações da sociedade, proporcionando um desafio a gestores públicos e ambientais. Então, o objeto nosso de estudo é o Pontal do Paranapanema, né? Que fica aqui localizado no extremo oeste do estado de São Paulo e que possui características naturais e sociais que definem, né, e influenciam a dinâmica política, econômica, social e hídrico-ambiental, não só da região,
como no país todo. Então, a gente pode olhar para o mapa aqui e tentar se ver. Nós estamos no extremo oeste do estado de São Paulo, então fazendo uma região de fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então, em amarelo aqui no mapa grande, a gente vê a cidade de Presidente Prudente, que é onde está o Oeste, onde a gente trabalha. Então, quais são os objetivos desse PROINTER, né? É analisar os resíduos e os seus impactos no Pontal, enfocando a agroecologia, a saúde, o meio ambiente e as políticas públicas. Ele traz contribuições, né, de proporcionar o suporte aos estudos que compreendam o desenvolvimento aqui do Pontal do Paranapanema, para possibilitar a construção de um banco de dados geográficos, econômicos e sociais, fundamental para o suporte no processo de tomada de decisão do poder público local e regional, nas questões ambientais. Então, as temáticas dos resíduos são diversas. E a palestra que eu trouxe hoje para falar para vocês sobre fitorremediação se encontra aqui nessa última, no canto inferior direito da tela aqui, que é a descontaminação ambiental. Mas a gente vê que existem várias outras temáticas que estão sendo estudadas no programa, que vão desde a educação ambiental aos resíduos sólidos, toxicologia ambiental, saúde do trabalhador, sensoriamento remoto e por aí vai. Mas então, dentro do PROINTER Resíduos, com a temática descontaminação ambiental, eu fiz um trabalho recentemente sobre fitorremediação. Foi um trabalho prático, né, o trabalho de conclusão de curso de um aluno, que estudou a avaliação de concentrações de crômio em girassol. Então, contextualizando, né, o Pontal é uma região também já foi uma região de muita produção de gado, ainda existe esse residual. Então, quando se produzia muito gado, existiam também os subprodutos, né, além dos açougues, os curtumes. Então, o curtume, eles estão muito presentes na nossa região do Pontal do Paranapanema e contaminam os solos com crômio. Então, esse foi o start inicial de por que a gente vai trabalhar com fitorremediação com metais pesados, porque na nossa região existe muita contaminação de metais pesados nos solos. Então, os metais pesados, né, ou os metais tóxicos, esses são minerais que, naturalmente, eles podem ocorrer em solos formados por processos geológicos, né, por rochas que tenham em sua constituição alguns desses metais. Então, o intemperismo dessas rochas vai produzir solos que tenham metais pesados. A contaminação dos solos por esses metais, ela é muito séria, é uma séria preocupação ambiental em muitos países, porque os metais pesados no solo podem acabar consumidos, não é? Porque uma planta pode absorver e a gente pode acabar consumindo. Então, é sempre uma preocupação a gente a presença de metais tóxicos nos solos. Por quê? As altas concentrações vão ser risco ambiental, vão fazer mal para a vegetação, vão fazer mal para os pequenos animais, se cair em corpos d'água, vão fazer mal para uma gama maior de plantas e de animais. As atividades de mineração e as emissões agroindustriais são uma grande responsável pelas altas concentrações de metais pesados no meio ambiente. Então, o que a gente sabe é que os principais metais tóxicos que são encontrados no solo ou em corpos d'água, né, contaminados, são a prata, o crômio, o cobre, o mercúrio, cádmio, níquel, chumbo, selênio e zinco. Esses seriam os principais. As fontes, como eu falei, então, principalmente vão ser de mineração, lodo de esgoto, a irrigação com águas residuais, tintas, pesticidas, fertilizantes, combustão do carvão, várias fontes de metais pesados para a contaminação de solos e corpos d'água. Existem muitos estudos de contaminação ambiental que tentam
compreender os impactos dos metais pesados e dos metalóides, né, que são compostos formados por metais e matéria orgânica, em solos, plantas, animais e seres humanos, porque todos nós estamos suscetíveis a encontrar esses metais, uma vez que eles estão no ambiente. Os metais tóxicos, né, eles podem ser absorvidos pelas plantas cultivadas em solos contaminados. Há estudos comprovando isso, que ele pode entrar para dentro da planta e a planta continuar seu desenvolvimento, acumulando ele em diversas partes. E o que leva essas plantas a ficarem impróprias para alimentação, tanto humana quanto animal, por causa dessa alta acumulação. E elas podem causar danos à saúde e também do desenvolvimento. Existem algumas técnicas de remediação convencionais que tentam, né, remediar os danos aos ambientes poluídos. Então, existem benefícios e limitações específicas de cada técnica dessa. Destacam-se entre as de mais uso, né, a vitrificação do solo, a incineração do solo, escavação e aterro, lavagem do solo, limpeza do solo, solidificação e estabilização de sistemas eletrocinéticos, além de animais e plantas e micro-organismos que são essenciais ao solo poderem ser afetados, né, tanto não só pela presença de metais, como pelos processos, né, de tentativa de descontaminação existentes e empregados. Então, a fitorremediação é um método não convencional. Não é um método muito utilizado, existem muitos estudos, mas são estudos experimentais, laboratórios, ainda não sendo utilizado em grandes escalas, mas há usos pontuais. É um método bastante econômico, e ele visa, né, utilizar plantas verdes, né, e micro-organismos associados, né, a essas plantas para minimizar os efeitos tóxicos de contaminantes potenciais no ambiente. Então, várias maneiras de se realizar a fitorremediação. Pode ser através de fitoacumulação ou fitoextração, fitovolatilização, a estimulação por micro-organismos, além de fitoestabilização e fitodegradação. A principal, né, a mais utilizada, é a fitoacumulação ou fitoextração, que é a que nós trabalhamos aqui, que nós testamos aqui. Então, a fitorremediação, ela se baseia nas plantas hiperacumuladoras, que são estudadas desde os anos 80. O que são essas plantas hiperacumuladoras, né? São plantas que possuem a capacidade de acumular alguns metais tóxicos em níveis 100 vezes maiores do que as plantas que não são acumuladoras. Então, uma região, um solo que tem uma alta concentração de metal tóxico, por exemplo, as plantas que não possuem essas características de hiperacumulação não conseguem sobreviver nesse local, porque o metal vai ser tóxico para ela, vai atrapalhar o desenvolvimento, ela não vai conseguir terminar o seu ciclo. Algumas plantas conseguem acumular esse metal dentro de si, pode chegar até a 1%, né, 0,01% do seu peso seco acumulado, né, desse contaminante, ela consegue guardar isso dentro dela sem que afete, sem que atrapalhe o seu ciclo. Um exemplo disso é o girassol. Então, foi por isso que a gente resolveu estudar o girassol. Ele é tolerante a metais tóxicos como o cádmio, o chumbo, o zinco, o níquel, o cobre e o mercúrio. Há trabalhos de girassol e esses metais. E alguns hidrocarbonetos também, que podem poluir os ambientes, né, como o naftaleno, o benzopireno e antraceno, além de outros poluentes, porque o girassol é uma planta hiperacumuladora, ou seja, ela consegue que até 0,01% do seu peso seco
seja do metal, sem que atrapalhe seu desenvolvimento. Alguns trabalhos, vale ressaltar, colocam que não são todas as variedades de girassol que são acumuladoras. Eu já trabalhei com um girassol pequenininho, assim, que é bem ornamental, que provavelmente não deve ser acumulador. O que a gente está falando aqui é daquele girassol grandão, assim, frágil. O crômio, vamos falar do crômio, é um micronutriente, né? Os micronutrientes são elementos que não são essenciais para as plantas, né? Que eles, normalmente, eles só vão estar presentes em pequenas quantidades, né? Promovendo crescimento em várias espécies dadas. Há um tempo atrás, os micronutrientes eram mais negligenciados só porque eles estão em poucas quantidades, se diziam menos importantes, mas eles não são tão menos importantes assim, porque eles estão em processos que são requeridos em menor quantidade, né? Porém, altas concentrações desses micronutrientes podem causar algumas desordens fisiológicas, morfológicas e bioquímicas, vão interferindo assim, em diversos processos metabólicos vitais à planta. Vai atrapalhar processos de respiração, processo de desenvolvimento, e a planta não consegue completar o ciclo dela se houver essas altas concentrações, né, dos micronutrientes. A gente conduziu um experimento em casa de vegetação, em vasos de 9 metros cúbicos. Fizemos a semeadura do girassol e aguardamos o estabelecimento das plantas. E aí, com 60 dias, a gente fez a contaminação do solo. O experimento, então, o nosso delineamento experimental foram 4 tratamentos, com 6 repetições, né, com doses de crômio adicionadas por quilo de solo, segundo a recomendação da CETESB. A gente partiu de uma recomendação e foi aumentando as doses. Então, o nosso tratamento 1, então, que seria a nossa testemunha, foi uma solução sem crômio. O tratamento 2, então, a gente colocou 18 miligramas por quilo, tratamento 3, 36 miligramas por quilo, e no tratamento 4, 76 miligramas por quilo. A solução estoque foi feita a partir do reagente de cromato de potássio. Então, primeiro a gente fez uma análise de solo, né, para entender como é que estavam os elementos químicos lá dentro, os nutrientes, e fizemos também avaliações no girassol, né, de massa fresca, parte aérea, as raízes e a semente, e também de massa seca, parte aérea, raízes e sementes. A gente determinou, então, o teor de crômio, a absorção atômica, conforme a metodologia proposta por Wells, em 2005, né, nos tecidos vegetais e no óleo. Então, essa é a nossa casa de vegetação, onde a gente conduziu um experimento. Aqui estão os vasos, né, com os girassóis plantados. Nossos resultados. Né, eu trouxe aqui uma tabela sobre a bioacumulação, né, em porcentagem de crômio nas plantas de girassol. Então, tanto na parte aérea quanto nos óleos das sementes, no óleo da semente que a gente extraiu e testou também. Então, a gente pode ver aqui, ó, que na concentração de 0 miligrama de crômio, na minha testemunha, assim, na parte aérea, o que foi detectado lá foi o 18 ali, né, e na semente 0,12. A gente vê que quando a gente colocou o crômio, a gente conseguiu, né, detectar uma porcentagem maior, né, uma presença maior do crômio na parte aérea da planta, de 85, e nos óleos essenciais de 0,16. Na concentração de 36 miligramas, então tinha mais crômio na parte aérea e mais crômio no óleo, mostrando que o crômio foi absorvido pela planta, né, e quanto maior a concentração de crômio no solo, mais ia ter na planta e no óleo depois. O nosso tratamento de 72 miligramas de crômio por quilo lá de solo deu errado e matou as plantas. Então a gente ficou sem as plantas, sem resultado. E foi muito crômio mesmo para o girassol.
A gente fez uma análise aqui também da biomassa das plantas de girassol expostas aos solos contaminados por cromo, e a gente pode ver que lá no meu tratamento zero, né, que sem cromo, minha biomassa lá era 398 gramas, e à medida que eu acrescento crômio no solo, a biomassa diminui, porque a planta está absorvendo crômio, está conseguindo completar seu ciclo, né, porque essas plantas aqui do tratamento de 18 e de 36 miligramas por quilo conseguiram florir e terminar o ciclo delas, porém com a biomassa menor. Então, o crômio, o girassol, ele é eficiente, mas ele não sai ileso, né? Ele sofre as consequências de estar sendo plantado num solo com crômio, que ele vai absorvendo. Essa acumulação de crômio, então, quando a gente vai discutir nossos resultados, a gente pode dizer que ela reduziu o crescimento, né, das plantas de girassol, ela induziu clorose, então reduziu o teor do pigmento, alterou a função enzimática, danificou células radiculares e causou modificações estruturais, né, de encarquilhamento na planta. A tolerância da planta, né, a gente pode pensar em diferentes adaptações bioquímicas que vão reduzir o transporte daquele metal que foi absorvido pelas raízes, ou se eles vão conseguir colocar para fora, se vai ter um tipo de exclusão, se vai formar um peptídeo, né, para quelação por ácidos orgânicos, aminoácidos, para que isso fique compartimentalizado dentro da célula e não entre para o metabolismo. Foi absorvido, mas a planta precisa de adaptações bioquímicas para que esse crômio não entre no metabolismo e não a prejudique, né? Porque a gente já falou que quantidades muito grandes de micronutrientes como o crômio, né, que além de tudo é um metal pesado, vão interferir no desenvolvimento da planta. Os danos causados nas plantas, né, estão relacionados com a fotossíntese, porque se vem a clorose, se acaba com o pigmento, fica amarelo e faz fotossíntese. E se não faz fotossíntese, bom, a gente vai ter menor crescimento e desenvolvimento. Inclusive, a gente vai ter morte das plantas, né, que foi o caso lá do meu girassol com 72 miligramas. Então, aqui a gente vê as plantas se desenvolvendo, as plantas que ficaram maiores ali, então, na frente, que estão no meu tratamento, testemunha, né? E os laterais, assim, as plantas menores são os tratamentos que tinham cromo, que as plantas não aguentaram. Faleceram ali na de 72 miligramas. Como resultado, como conclusão, né, do nosso trabalho, assim, a gente vê que o girassol, ele tem potencial bioacumulador de crômio, porque, dependendo da concentração, ele aguenta, né, embora ele tenha seu desenvolvimento, assim, prejudicado. É importante frisar, né, que a quantidade acumulada depende da concentração de crômio no solo. Então, concentrações muito elevadas de crômio no solo vão ser tóxicas para o girassol, que ele não vai conseguir completar o ciclo dele. E o óleo de girassol, ele acabou ficando não adequado para o consumo, porque ele tinha um teor acima do permitido na legislação de crômio, né? Então, pode-se dar outros usos para esse óleo, né, que não envolvam alimentação. Mas o importante é a gente saber que o girassol, ele, assim como outras plantas, né, podem ser muito úteis para, como eu disse no início, na nossa região ter muito curtume, ser uma região que já teve muito curtimento de couro e que as contaminações estão aí. Então, é uma maneira de retirar esse crômio do solo, seria utilizar plantas que vão absorver o metal pesado, e aí descontaminando o solo. Então, a gente já publicou esse trabalho, né, ele saiu no ano de 2021, numa revista
na revista de Agronegócio e Meio Ambiente, né, que é de Maringá. A gente saiu na seção lá de tecnologias limpas, né, a avaliação do potencial de bioacumulação de crômio em plantas de girassol. Então, se vocês forem no Google acadêmico, assim, vocês provavelmente vão me encontrar lá com esse trabalho, que foi fácil de publicar, porque os resultados são muito, muito legais. É uma revista boa, né, de Qualis CAPS, assim, está em status superior, se não me engano, ela é A3. A gente tem um novo projeto atual, que é também ainda na linha de fitorremediação. Agora a gente está estudando assim, o papel dos fungos micorrízicos avasculares na tolerância do feijão comum ao acúmulo de crômio. Continuamos com crômio, e agora a gente está testando em plantas de feijão, para ver se é possível que o feijão seja um hiperacumulador, e também se essa associação do fungo micorrízico, que aqui nessa figura que a gente vê assim, na figura no centro, aqui com a estrutura azul, seria como se fosse uma parte da raiz aqui, né, a parte branca é a raiz, e a parte azul são os fungos. Os fungos avasculares, eles formam esse emaranhado perto da raiz, e eles formam uma relação simbiótica com as plantas, que fazem com que aumente a área radicular. Então, a área de absorção radicular fica maior, porque os fungos estão ligados ali às raízes, e o que é absorvido pelo fungo chega até a planta. O que a gente quer saber? A gente quer saber se o fungo absorve o crômio, ou se o fungo não absorve o crômio. Porque se o fungo não absorver o crômio, menos crômio vai ser translocado para dentro do feijão. E aí o feijão, o feijoeiro, provavelmente vai produzir grãozinhos lá com menos crômio. Então, esse é o trabalho que a gente está concluindo. Então, fazemos umas análises ainda agora de espectrofotometria atômica para percorrer o caminho do crômio, né, para saber se o crômio está na raiz, está na faixa aérea, chega até as vagens de feijão. A gente está nessa finalização. Tem os resultados aqui da Embrapa, que a gente vê aqui na primeira foto aqui embaixo e na esquerda, que o fungo ali, ó, sem a micorriza e com a micorriza. Então, com a micorriza a planta desenvolve mais, justamente porque a raiz dela fica mais eficiente, vamos dizer assim, a raiz dela fica maior, né, quando essa associação é feita lá com o fungo. Então, tem a tendência é que a planta se desenvolva melhor, seja mais saudável. Há uma série de mecanismos aqui embaixo, né, do que vai sendo absorvido pelo fungo e vai passando até a planta e entra para dentro do metabolismo. Além, né, desse projeto que é um mestrado, existem outros projetos acontecendo na área ainda de fitorremediação, mas de maneiras diferentes. Então, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês que fitorremediação também é um leque, né, muito, muito extenso. Então, a gente está fazendo um trabalho de avaliação de casca de banana como biosolvente na remoção de metais tóxicos de água, de corpos d'água. Tem um projeto também de avaliação da redução de cádmio, chumbo e crômio, utilizando biomassa de Saccharomyces, né, em efluentes industriais, ou seja, utilizando resto de cervejaria para tentar fazer essa redução aí de alguns metais em efluentes, além de um projeto também com extração de metais tóxicos em solos contaminados, utilizando milho como um possível fitorremediador. É um trabalho como o trabalho do feijão, que aí vamos testar com milho, né, que é uma planta bem maior, para ver se ela também consegue fazer algum tipo de fitoacumulação. Isso porque a gente, aqui na UNOEST, a gente tem acesso ao espectrômetro de massa, né? Então a gente faz os trabalhos e consegue fazer as análises para ver onde que nossos metais pesados estão dentro da planta, a partir do plantio em solos contaminados, ou da contaminação de solos no decorrer do ciclo.
né? São várias possibilidades que a gente consegue fazer aqui. A gente só precisa escrever os projetos e tocá-los, né? Eu queria, assim, agradecer pela oportunidade, né? Deixar o meu e-mail, sergiocosta@unoeste. Se vocês quiserem fazer mestrado, doutorado, quiserem trabalhar com fitorremediação ou com outras linhas de pesquisa também, com outros temas dentro dos ProInters, que fazem parte das linhas de pesquisa, né? Vocês podem nos procurar, somos uma equipe de professores, assim, como eu disse, multidisciplinar, o programa é multidisciplinar, então a gente tem o agrônomo, tem um professor médico, tem um professor biólogo, fisioterapeuta, cartógrafo, engenheiro cartógrafo, né, advogado, é um programa muito diverso, com todo mundo trabalhando pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento regional. Foi um prazer estar aqui com vocês, com esses minutos aqui para a gente falar um pouco sobre esses trabalhos. Mais uma vez, eu queria agradecer à professora Sandra, né, que está organizando o evento, também as professoras Alba e Maíra, que fazem parte da comissão organizadora também do evento. Obrigado pela oportunidade e podem contar comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? Até mais, então. Obrigado, gente.